O governo federal recuou e decidiu suspender a decisão que previa o aumento do IOF para aplicações de fundos de investimentos nacionais no exterior. Esse recuo foi feito ontem à noite, numa reunião no Palácio do Planalto, que não estava Fernando Haddad, porque ele já havia viajado para São Paulo. E aí, ele está dando um pronunciamento nesse momento, lá em São Paulo, que eu quero ouvir um trechinho. Lembrando que esse governo provavelmente é o que tem as alíquotas mais baixas de IOF. Se você considerar as alíquotas praticadas ao longo de 4 anos do governo anterior, elas eram muito mais elevadas, né? Então nós entendemos como um movimento correto fazer essa adequação de redução, mas corrigindo as distorções. Ministro, licença, essa mudança de posição... O Fernando Haddad continuou falando lá em São Paulo, daqui a pouquinho a gente vai trazer um resumo de tudo que ele falou, mas basicamente ele está justificando esse recuo, dizendo que foi uma revisão para evitar especulações. E só para lembrar, a reavaliação veio depois de uma repercussão muito negativa de investidores e do mercado financeiro. Eduardo, para todo mundo ficar na mesma página, o IOF é um tributo federal cobrado sobre diversas operações que envolvem dinheiro, principalmente empréstimos e também no câmbio. Bom dia para você. Bom dia, Júnior. Bom dia para todo mundo. Boa sexta. Ô, Júnior, nós dissemos aqui ontem, tudo tem seu custo, né, Júnior? Eu fico olhando para a televisão agora, que eu tenho um monitor aqui no estúdio, olhando para a cara e o cabelo do Haddad. Esse senhor é ministro da Educação, ele veio aqui, estive perto com ele, ali no UniBH e tudo. Cara bonitão, rapaz, saudável. O cara tá com cabeça branca, todo acabado. Tempo passa, né? O homem que sofre. Ele vai lá, conversa. Primeiro, ele é contra dar luz de graça para 60 milhões de pessoas. E não é porque não gosta de pobre, é porque alguém vai ter que pagar. Ele é contra esse e todos os outros gastos, mas a turma faz. Aí, eles vão lá, estudam as medidas, anunciam as medidas. Eu não vou entrar no mérito da questão, tá? Se tá certo ou tá errado. Uhum. Mas tudo quanto é aumento de qualquer coisa, em tese, em princípio, tá errado, porque ninguém aguenta mais. Aí ele vira as costas e sai. Eles pegam e falam, vamos fazer a reunião. Porque teve a repercussão, né, Júnior? Botaram o bode na sala, a repercussão foi horrorosa, vamos mudar. Colocou o bode fedeu, né? Você sabe o que eu estou sabendo que é a preocupação do Lula hoje? É concluir a reforma ministerial. E vai concluir com um nome que, evidentemente, vai agradar a 30% dos brasileiros e vai arrepiar 70%. O novo, próximo e futuro e último ministro da era dele, ou provavelmente o último, né? É Guilherme Boulos, sabe? Esse chefe da Secretaria-Geral. Você olhou para mim com a cara assustada, que não estava lá. O Boulos vai ser secretário-geral, não tinha lido isso ainda não. Por esses dias. Porque a ideia é botar Boulos, a preocupação é 26. Eleição ano que vem. Então o quarteto vai ser o Edinho Silva, que vai ganhar a eleição do PT, o Boulos, a Gleisi e o Sidônio. E o pobre... Grandes nomes da política nacional. E o pobre do Haddad que se lasque. Esse assunto é bem complexo. Eu vou tentar resumir, Marcelo, Silvana, William, de novo essa história. O governo federal recuou e decidiu suspender a decisão que previa o aumento do IOF para aplicações de fundos e investimentos nacionais no exterior. Com a decisão, então, permanece em vigor a alíquota zero do imposto sobre essas operações. O recuo foi anunciado no final da noite, como eu disse para vocês, após uma reunião de emergência lá no Palácio do Planalto, porque repercutiu muito mal no mercado financeiro. E agora o Fernando Haddad, que é o ministro da Economia, o ministro da Fazenda, está tentando explicar essa história. Já falou que não tem nenhum problema em corrigir rotas. Se estiver errado, corrige. E tá continuando a falar lá, viu, Marcelo? Daqui a pouquinho quero ouvir mais um trechinho dele. Bom dia pra você. Bom dia, Júnior. Bom dia, amigos Conversa. Bom dia a todos os ouvintes. Coitado do Fernando Haddad, né, gente? Assim, é um político que, né, por todas as críticas que pode receber, construiu uma carreira, né? Foi prefeito de São Paulo, foi ministro da Educação. E eu acho que o papel que ele tem feito como ministro da Fazenda dá um pouco de vergonha, sabe? Beira o amadorismo mesmo. E eu fico pensando como que o PT e o governo Lula jogam a trajetória do Haddad na lata de lixo. Estão jogando a trajetória do Haddad na lata de lixo. Parece que o governo desrespeita o Haddad dia sim, dia não. E o que aconteceu ontem foi um desses casos, assim, para entrar para a história. Ele anunciou, né, na parte da tarde, uma medida, e aí de noite revogou, soltando uma nota falando que
teve que mudar porque ouviu o povo brasileiro. Sabe quem que o Haddad teve que ouvir? O Sidônio Palmeira, marqueteiro, a ministra Gleisi Hoffmann e o ministro da Casa Civil, Rui Costa. Esses três, parece que eles fazem uma trinca. Todo dia eles pensam como que eles podem prejudicar o Haddad. Eu fico impressionado, assim, o Eduardo citou a questão da tarifa da luz. O Haddad foi contra, deu uma entrevista falando que não era bem assim. O governo vai lá e anuncia do jeito que o trio queria. O Haddad consultado sobre Banco Central, o governo Lula vai lá, ignora tudo que o Haddad fala e anuncia outras medidas. Essa de ontem beirou amadorismo, porque parece que não foi nada combinado nem com o próprio Banco Central. O Haddad parece que teve uma reunião terça-feira com o Galípolo, presidente do Banco Central, ficou 1h30 discutindo com o Galípolo, e aí ontem o governo falou que não teve essa reunião. E aí o próprio Galípolo criticou a medida do Ministério da Fazenda. Ele falou sobre isso agora, Marcelo. Então, a minúcia do decreto não passa pelo Banco Central. Acho que ele está tentando explicar isso aí que você está falando. Eu fico pensando que o Haddad, além de explicar uma medida complexa, Júnior, ele tem que explicar também o que acontece dentro do governo. Porque ele é o ministro da Fazenda que é desrespeitado e desautorizado todo dia. Então, assim, é uma missão muito difícil conseguir controlar uma economia, né, complexa igual a do Brasil, tendo integrantes da própria equipe do governo que trabalham contra você. Eu não sei se o Haddad deveria continuar nesse cargo, não, sabe? Até pensando no futuro político dele, eu acho que vai ficando cada vez pior para ele. Já falei isso há 5 vezes aqui nesse governo, que é o pior cargo do mundo é esse. Ele tentando conter os furos, os caras furando a barca pra vazar mais água e arrebentando com ele. Ô, William, você tem dó do Haddad como Marcelo? Nenhuma. Você tá doido, cara? Dó do Haddad? Pelo amor de Deus. Não. Júnior Moreira, bancada, ouvintes da Itatiaia. Ô, gente, é um governo gastão, né? E para pagar essa conta, a fórmula que ele tem é aumentar impostos. Ponto. Só que nós temos um problema, que é aquela pesquisa de popularidade do presidente. Né? E tudo que ele não precisa é justamente uma instabilidade no mercado financeiro para prejudicar ainda mais a imagem desse presidente que tem o sonho, né, de manter a esquerda no poder em 2026. Então é um filme dos Trapalhões, gente. Num bom estilo, misturando Roberto Carlos e outros personagens, para além de imaginar a Xuxa como apresentadora deste filme. É ridículo, porque assim, agora eu vou fazer uma revisão de rota, eu não conversei com a minha equipe econômica, eu não conversei com o mercado, eu não me preparei para isso e simplesmente eu jogo uma informação e depois faço um strike e falo assim, não, isso é mentira, é a mesma coisa que apresentar para mim um teste de gravidez, falando, não, olha, era brincadeira, é falso positivo. Então assim, é triste a gente imaginar que nós estamos, né, reféns dessa administração do PT. Tô sentindo que o William foi com um pouco de dó do Haddad. Ficou no finalzinho, eu senti também. Pena dele, mas olha, o Eduardo falou sobre o cabelo branco. Eu tô com muita pena do Haddad, jura? Gente, ele tem cabelo, faz o L, né, amigo. Desculpa, faz o L e administra o problema agora, porque nós vamos pagar essa conta. E aí, Silvana, bom dia pra você. Esse recuo, é um problema recuar de alguma decisão? Bom dia, Júnior. Bom dia a todos. Entendo muito pouco disso. A única coisa que eu sei, assim, que afetaria, né, esse aumento seria a utilização de cartão de crédito no exterior. A taxação seria bem maior. O próprio câmbio da moeda, né? Se comprar a moeda para quem viaja, vai ao exterior, seria isso. E óbvio, né? Qualquer aumento tributário, ele tem um reflexo que nos atinge. Eu fico muito satisfeito que possa ter sido revisto isso, né, nessa circunstância, como outras, né, situações também deveriam ser revistas. E agora, esse negócio do voltar, né, do desfazer, gente, e vocês criticando isso tudo aí, o que faz com o Donald Trump, que taxou o mundo inteiro e já voltou para trás umas 20 vezes só esse mês? Não, mas né? a diferença é que o Haddad, como bem disse o Marcelo, se você vai concordar, ele vive para desfazer as maldades dos irmãos Metralhas, ao trilho da Casa Civil. Eu concordo e com o Donald isso. Trump nasceu doido de natureza. E o problema é que o ministro da Fazenda, o apelido dele é Taxade. Aí imagina um governo que coloca esse ministro para anunciar um aumento de imposto e aí horas depois recebe tanta cacetada que fala que não vai aumentar mais. Pra que desgastaram mais ainda a imagem do Haddad? Pra que estão queimando ele em praça pública? Será que isso é proposital? Tô pensando aqui, né, não é informação não, é suposição mesmo. Será que tem gente no governo que trabalha pra queimar o Haddad de forma bem proposital? Será? Pode ser. Será? O apelido é Taxade, é isso mesmo? Eu não sabia, não. O apelido que ele ganhou, né? Coitado.
A Silvana com pena. Agora é verdade agora. Mas vocês trabalham dia e noite pra derrubar a Janja, que é a mulher do homem, imagina o Haddad. Ô, pessoal, vou virar de assunto, mas lógico, né? Esse assunto ele vai voltar ao longo do dia. Daqui a pouco a gente vai trazer um resumo para vocês também de tudo que o ministro Fernando Haddad está falando lá em São Paulo nesse pronunciamento. Seria um pronunciamento, mas já vi que tem repórteres fazendo pergunta para ele ali e ele tá tentando responder. Vamos dar mais um som rapidinho, João, só para ver o que ele tá falando. Que foram corrigidas pontualmente ao longo dos meses, justamente no sentido de propiciar o melhor entendimento do que se espera. Tá bem?